Carlos Belmonte foi demitido pelo São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também do Corinthians, que teve sua dívida com a União aumentada em 400 milhões de reais em apenas um ano. Quero falar também sobre BAP, decisivo na saída de Andréas Pereira do Flamengo. Eles se reencontram nesse sábado na final da Libertadores em lados opostos. Preciso contar também sobre um ótimo zagueiro que pode ficar à disposição no mercado brasileiro. Será que caberia no Flamengo? Caberia no seu time do coração? Para completar, Leila Pereira mais perto do Vasco? Falo ainda sobre John Textor pegando dinheiro com agiota. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo sobre o duelo entre Vasco e Internacional na noite dessa sexta-feira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Queria fazer um convite. No meu grupo do Telegram, as últimas 8 dicas bateram. E tem muita gente se dando bem comigo e com as minhas dicas que são gratuitas. Até por isso, gostaria que você também fizesse parte do meu grupo do Telegram. Para participar é bem simples. Tem link no comentário fixo na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, você vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí, basta me seguir por lá para começar a receber todas as dicas. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que torcedores do Galo estenderam uma faixa de cobrança contra a SAF nos arredores da sede de Lourdes. A faixa dizia, abre aspas, o time de futebol é reflexo dessa diretoria medíocre, frouxa e simpática, fecha aspas. Bora falar também sobre um jogador revelado no Flamengo, Felipe Viseu. Ele estará no Estádio Monumental em Lima, no Peru, nesse sábado para assistir a final entre Flamengo e Palmeiras, torcendo pelo rubro-negro. A curiosidade é que o Viseu joga no Sporting Cristal do Peru e vai aproveitar essa facilidade para assistir ao jogo em loco. Para completar o giro de notícias, registrar que o Peñarol confirmou ao Grêmio a intenção de comprar Matias Arezzo, jogador que está emprestado ao clube uruguaio. É importante contar, porém, que o Peñarol pediu um abatimento, um desconto, nos 4,5 milhões de euros estipulados para a compra do atleta no contrato de empréstimo. Preciso falar agora sobre um encontro marcado por ex. Na noite dessa sexta-feira, Vasco e Internacional se enfrentam em São Januário, partida decisiva para ambos na luta contra o rebaixamento. E há ex dos dois lados. Primeiro, começando pelo Vasco. O Vasco conta com o Robert Renan, que virou titular absoluto desde que foi contratado, 14 partidas com a camisa do Vasco, 13 na condição de titular. Ele foi um dos pilares de um progresso apresentado pelo Vasco, foram 4 vitórias seguidas antes das 5 derrotas. Robert Renan, que passou na temporada passada pelo Internacional e ficou muito marcado por um pênalti de cavadinha que ele perdeu, causando a eliminação do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho, eliminação para o Juventude. Os dois voltam a se enfrentar, o Robert Renan e o Internacional. Por outro lado, Ramon Dias e Emiliano Dias voltam pela primeira vez a São Januário desde que saíram do clube. A demissão, ou o pedido de demissão, como queiram, aconteceu no ano passado e foi marcada por um clima muito ruim, com a ameaça dos dois lados de processo. O Vasco acusando Ramon Dias de ter pedido demissão, Ramon Dias afirmando que foi demitido pelo Vasco. Inclusive, Justiça muito em breve deve se posicionar a respeito dessa treta. Desde então, Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias já estiveram no Corinthians, mas não foram a São Januário. E esse reencontro acontece nessa sexta-feira, ambos à frente agora do Internacional e muito pressionados por conta da fase horrorosa do Colorado. Aquele que sair com a vitória na noite dessa sexta-feira praticamente se salva do risco de rebaixamento. Se houver empate, a ameaça prosseguirá para ambos, mas aquele que perder vai se colocar numa situação extremamente difícil. Hora de falar sobre John Textor. Venho contando há semanas, há meses para vocês, que se dentro de campo as coisas funcionaram para o Botafogo de John Textor, fora deles o verdadeiro caos. O Botafogo hoje deve para Deus e todo mundo, tudo porque Textor é um péssimo gestor financeiro. E Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e uma das vozes mais importantes do clube, afirmou basicamente tudo isso, deixando claro, inclusive, que o Textor pegou dinheiro com o agiota. Dá uma olhada na frase de Carlos Augusto Montenegro, abre aspas. A gente não vê números de nada no Botafogo, porque o Textor não mostra.
uma auditoria foi feita e o clube social não sabe de nada. Então, a gente ouve histórias bárbaras de que está pegando dinheiro de agiota, pagando juros de 10% ao mês para pagar a folha salarial do elenco. Isso está confirmado, aconteceu, fecha aspas, disse Carlos Augusto Montenegro. Apesar de ter virado uma SAF, Botafogo tem atrasado com enorme frequência pagamentos a outros clubes, o que já virou motivo de processos na FIFA. Botafogo também atrasa pagamento para praticamente todos os empresários, pagamento de comissões. Há atrasos com atletas em relação a luvas e direitos de imagem, situação caótica no Botafogo, como aconteceu também em outros clubes administrados por John Textor. Leila Pereira pode ser presidente da CBF, ela sonha com um terceiro mandato no Palmeiras ou pode assumir o Vasco num futuro não tão distante? Presidente do Palmeiras, na capital peruana, por conta da final da Libertadores, foi perguntada sobre o seu futuro. Primeiro ela respondeu sobre a chance de assumir a presidência da CBF, e esse boato ganhou mais força nos últimos tempos, até pela proximidade dela em relação a Samir Chaud, novo presidente da entidade. Abre aspas para Leila, não, de jeito nenhum. Não quero ser presidente da CBF. Eu gosto de clube de futebol. E a Leila completa. Não vou sair do futebol, acho o futebol fantástico, descobri o meu lugar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não descobre o seu lugar. E eu descobri, o meu lugar é no futebol. Diante dessa frase e analisando os próximos passos possíveis para Leila Pereira, eu estou cada vez mais convencido de que imaginá-la no Vasco não é maluquice. Bora aos fatos. Leila está terminando o primeiro ano do seu último mandato à frente do Palmeiras. O término do seu mandato está previsto para dezembro de 2027. Durante esse ano, a Leila tentou, através de um dos seus conselheiros de confiança, uma especulação dentro do clube de uma mudança no estatuto para que ela tentasse uma segunda reeleição, indo assim para o terceiro mandato. A reação foi a pior possível. Até pessoas próximas a Leila descartaram tal possibilidade. Como ela mesma está dizendo que não vai para a CBF e a Leila afirma que quer continuar no futebol, eu começo a entender que os últimos movimentos feitos entre a empresa dela e o Vasco da Gama podem estar cavando um espaço para o futuro. Vale a lembrança de que a Crefisa emprestou recentemente 80 milhões de reais ao Vasco. E uma das contrapartidas em caso de não pagamento é que a Crefisa, de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia, ficaria com 10% das ações da SAF vascaína em caso de inadimplência. E você, o que pensa sobre o futuro de Leila Pereira? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro, no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis. Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. Preciso te contar agora que BAP, o atual presidente do Flamengo, foi determinante para que Andréas Pereira não fosse comprado pelo Fla. Bora voltar no tempo. Andréas Pereira foi decisivo no título do Palmeiras contra o Flamengo na última decisão de Libertadores entre eles. O Andréas erra um passe, o Daverson faz o gol e o Palmeiras é campeão. 6 meses depois se encerrava o contrato de empréstimo do Andréas Pereira no Flamengo.
E havia uma intenção da comissão técnica e da diretoria do departamento de futebol em ficar com o atleta numa operação de 10 milhões de euros. Mas o BAP, que naquele momento atuava como um vice-presidente, e o Rodrigo Tostes, que era outro homem de confiança do Rodolfo Landim, começaram a tumultuar o ambiente e turbinar, detonar, criticar a possibilidade de contratação do Andreas Pereira. Como é que vai se gastar 10 milhões de euros em alguém que deu o título da Libertadores para o rival? E diante desse cenário, Rodolfo Landim começou a ficar indeciso, ficou indeciso e desistiu da compra do jogador. O atleta voltou para o futebol inglês, prosperou por lá, jogando em times importantes como, por exemplo, o Manchester United. Recentemente foi alvo mais uma vez do Flamengo, mas acabou contratado pelo Palmeiras. E quis o destino que o Andreas Pereira estivesse em mais uma final de Libertadores, novamente no Flamengo e Palmeiras, agora do outro lado, tendo a chance de dar um cala-boca no presidente rubro-negro. Vamos ver como é que essa final termina e a história a gente conta por aqui a partir da noite desse sábado. Preciso falar agora sobre o Corinthians para contar que a dívida do Timão com a União cresceu em 400 milhões de reais em apenas um ano. O mandato de Augusto Melo se mostra cada dia mais tenebroso para o clube. Bora aos números. Corinthians tem nesse momento uma dívida com a União Federal em 580 milhões de reais. O crescimento foi de quase 400 milhões em um ano, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse mesmo período do ano passado, o Corinthians devia à União 181 milhões de reais. Dos 580 milhões dessa dívida com a União, 479 milhões são débitos tributários, 85 milhões são dívidas previdenciárias e mais 15 milhões e 600 mil são pendências de FGTS. Importante contar que parte dessas cobranças, inclusive, já geraram ações judiciais na casa dos 30 milhões de reais. Para completar, é importante registrar também que esses valores representam apenas débitos vencidos e sem acordo de parcelamento, e que podem resultar em restrições de crédito e, em piores casos, até em leilões de bens do Corinthians. Só para fechar de vez sobre o tema, enquanto o Corinthians deve 580 milhões de reais, quase 600 milhões, o Palmeiras tem uma dívida com a União de 10 milhões e 600 mil, o São Paulo de 3 milhões e 200 mil, o Santos de 1 milhão e 300 mil reais. A última do Corinthians, Hugo Souza e Maicon treinaram com o restante do elenco e devem reaparecer no time principal muito em breve, bem antes do retorno do confronto contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E Carlos Belmonte foi demitido do cargo de diretor de futebol do São Paulo nessa sexta-feira, consequência do 6-0 para o Fluminense, a maior derrota do São Paulo em 24 anos. Também caíram, além do Belmonte, Chapecó e Nelsinho, outros dois conselheiros do São Paulo que participavam do departamento de futebol. O Tricolor já havia decidido pela dispensa do trio na virada do ano. Esperaria o fim do Campeonato Brasileiro e no planejamento para 2026, Belmonte, Chapecó e Nelsinho já não fariam parte. Mas depois do 6-0 e a repercussão extremamente ruim entre torcedores do São Paulo, o presidente Júlio Casares decidiu antecipar esse movimento. Não haverá um diretor de futebol estatutário. A ideia do clube é profissionalizar o departamento, contando apenas com gente especializada. Rui Costa terá um papel muito mais importante. Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol desde o início da era Júlio Casares. Muricy Ramalho também terá um papel mais importante no dia a dia do clube. Quero contar também que na entrevista coletiva dessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares admitiu responsabilidades, mas falou que homens do departamento de futebol, comissão técnica e os jogadores também são responsáveis pelo momento do São Paulo, que ainda segue na briga por vaga em pré-Libertadores, que melhorou suas condições em relação ao aspecto financeiro, mas tem colecionado uma série de tropeços inaceitáveis. A saideira sobre o Tricolor, 41 conselheiros de oposição apresentaram nesta sexta-feira um abaixo-assinado exigindo a renúncia imediata de Júlio Casares. O documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Quero assegurar para vocês que não há a menor possibilidade de o Júlio abrir mão do seu mandato como presidente do São Paulo. E para que o impeachment acontecesse, os conselheiros precisariam de uma aprovação de 75%
do quadro de conselho deliberativo no São Paulo, número absolutamente impossível diante do apoio que o Júlio Casares ainda mantém por lá. E você, o que pensa sobre a crise no São Paulo? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.